Maria sempre foi conhecida no bairro como a faxineira. Durante 20 anos, ela trabalhou incansavelmente limpando casas de famílias ricas. Enquanto os outros viviam festas, viagens e luxos, ela passava seus dias entre rodos, panos e baldes de água. Cada manhã, Maria acordava antes do sol nascer, colocava seu uniforme gasto, calçava os sapatos velhos e caminhava quilômetros para chegar ao trabalho. Muitas vezes, não recebia sequer um bom dia. Era como se fosse invisível. Mas, por trás daquele silêncio e daquela força, havia uma mulher cheia de segredos. No fundo de sua alma, Maria guardava uma dor antiga e um sonho que nunca contou a ninguém. Em um dos casarões onde trabalhava, os patrões a tratavam com indiferença. As visitas passavam por ela sem sequer levantar os olhos. Muitas vezes falavam dela como se não estivesse presente. Essa mulher só serve para limpar mesmo. Maria abaixava a cabeça e continuava em silêncio. Afinal, era o trabalho que sustentava seus 2 filhos, os únicos motivos de sua luta diária. Até que, em uma tarde chuvosa, tudo começou a mudar. Um homem de terno entrou na casa onde Maria estava limpando. Ele não parecia um cliente comum. Seus passos firmes, a pasta de couro nas mãos e o olhar atento revelavam que era alguém diferente. Maria parou por um instante, surpresa. O homem a olhou de volta. Mas, ao contrário de todos os outros, não desviou os olhos. Ele a encarou como quem reconhece algo, como quem vê muito mais do que uma simples faxineira. E naquele momento, sem que Maria soubesse, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O advogado entrou na sala principal da mansão com passos firmes. Seu nome era Dr. Renato, um homem conhecido na cidade por lidar com casos importantes e heranças complexas. Mas naquele dia, havia algo diferente em seu olhar. Ele não parecia apenas um profissional a trabalho. Parecia alguém em busca de algo mais profundo. Maria continuava passando pano no chão, tentando se manter invisível como sempre fazia. Mas Dr. Renato não tirava os olhos dela, até que de repente interrompeu a conversa com os donos da casa e perguntou: "Quem é essa mulher?" O casal de patrões, pego de surpresa, respondeu de forma seca: "Ah, ela é só a faxineira. Está aqui há anos." Dr. Renato se aproximou lentamente. Maria, sem entender, abaixou a cabeça. Sentia o coração acelerar, sem saber o motivo daquela atenção inesperada. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, com voz calma. Ela engoliu em seco e respondeu timidamente: "Maria, senhor." O advogado observou cada traço do rosto dela, como se procurasse algo escondido. Os patrões riram, tentando quebrar o clima estranho. "Doutor, o senhor está perdendo tempo. Essa mulher só limpa." Mas Dr. Renato não recuou. Pelo contrário, abriu sua pasta e tirou de dentro uma fotografia antiga, já amarelada pelo tempo. Olhou para a foto, depois para Maria, e então disse algo que fez todos na sala ficarem em choque. "Não, ela não é só uma faxineira. Essa mulher é a pessoa que eu estava procurando." Maria ficou paralisada. O pano escorregou de suas mãos. Os patrões arregalaram os olhos, sem acreditar no que ouviam. Naquele instante, o silêncio tomou conta da mansão. E todos sabiam que, a partir dali, nada seria como antes. O clima na sala era de puro espanto. Os patrões, acostumados a tratar Maria como invisível, agora a observavam com olhos arregalados, tentando compreender o que o advogado queria dizer. "Como assim, doutor?" perguntou o dono da casa, forçando um riso nervoso. "Essa mulher está conosco há anos, mas não passa de uma empregada." Dr. Renato ergueu a foto antiga mais uma vez. Era a imagem de uma jovem com cabelos longos, um sorriso tímido e um olhar que transmitia força. Apesar das rugas do tempo e da vida dura, os traços eram os mesmos. "Não, senhor", disse o advogado com firmeza. "Ela é Maria, a mulher que estamos procurando há 2 décadas." Maria sentiu as pernas fraquejarem. "Procurando? A mim? Mas por quê?" O advogado respirou fundo e respondeu: "Há 20 anos, uma herança ficou parada porque a herdeira desapareceu. Uma jovem simples, filha de um trabalhador honesto que sumiu das ruas da cidade sem deixar rastros. Desde então, os bens ficaram bloqueados, até que encontramos esta fotografia. E hoje, finalmente, encontrei você." A sala ficou em silêncio absoluto. Os patrões não acreditavam. "Isso é impossível!" exclamou a patroa. "Essa mulher limpa nossa casa há anos. Se fosse alguém importante, não estaria aqui esfregando nosso chão."
Maria, com as mãos trêmulas, levou a mão ao rosto. O coração batia tão rápido que parecia sair do peito. O senhor deve estar enganado. Eu só trabalhei a vida toda para criar meus filhos. Nunca tive nada. Mas Dr. Renato aproximou-se e colocou a fotografia nas mãos dela. Maria, olhe bem. Esse rosto é o seu. E o que você nunca soube é que o seu passado guarda um segredo que pode mudar completamente o seu futuro. As lágrimas começaram a cair dos olhos de Maria. Mas por que ninguém me contou isso antes? O advogado suspirou, encarando os patrões com um olhar duro. Talvez porque algumas pessoas nunca quiseram que você descobrisse a verdade. Maria sentiu um frio percorrer a espinha. O advogado a olhava com uma mistura de compaixão e urgência. Já os patrões, desconfortáveis, desviavam o olhar, como se quisessem que a conversa acabasse ali. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Maria, quase sem voz. Quem não queria que eu soubesse? Doutor. Renato fechou a pasta devagar, cruzou os braços e respondeu. A herança que está em seu nome é grande demais. Terras, imóveis e até ações de uma empresa antiga da família. Mas quando seu pai morreu, havia pessoas interessadas em esconder seu direito. Pessoas que se beneficiaram com seu desaparecimento. Maria levou a mão à boca, em choque. Meu pai, sussurrou com lágrimas nos olhos. Eu tinha apenas 20 anos quando ele faleceu. Nunca soube dos detalhes. Só disseram que ele não deixou nada. O advogado a encarou com firmeza. Disseram porque quiseram te manter na escuridão. Enquanto você limpava casas, outros viviam do que era seu por direito. Nesse momento, o patrão da casa se levantou bruscamente, tentando disfarçar a tensão. Chega! Isso é um absurdo. O senhor não pode vir aqui e inventar histórias para dar falsas esperanças a uma pobre faxineira. Mas Dr. Renato manteve a calma. Abriu uma pasta cheia de documentos e colocou sobre a mesa. Aqui estão as provas. Registros, testamentos, assinaturas. Tudo leva a Maria. Maria tremia, sem acreditar no que via. Seus olhos corriam pelas páginas, mas as letras dançavam diante de tantas emoções. Isso não pode ser real. Eu, herdeira, eu passei a vida toda, sendo ninguém. Dr. Renato se inclinou, colocando a mão sobre a mesa. Maria, você não é ninguém. Você sempre foi alguém. Só que roubaram a sua história. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, misto de dor e esperança. Os patrões se entreolharam, nervosos, porque sabiam. Se a verdade viesse à tona, todo o poder que exerciam sobre Maria, e talvez até benefícios que tiravam daquela herança, estaria acabado. E naquele momento, Maria percebeu que a vida humilde que levava escondia uma verdade muito maior. Maria respirava fundo, tentando compreender a avalanche de revelações. Seus olhos corriam pelos papéis, mas era difícil acreditar. 20 anos de suor, 20 anos de humilhação, e agora alguém dizia que tudo poderia ter sido diferente. Os patrões, desconfortáveis, começaram a se contradizer. A patroa falou primeiro com a voz trêmula. Doutor, deve haver algum engano. Essa mulher não pode ser a mesma pessoa. Dr. Renato, firme, rebateu. Os documentos não mentem. O sobrenome da herdeira desaparecida é o mesmo dela. A certidão de nascimento, os registros da época, até cicatrizes descritas, tudo bate com Maria. Maria ergueu os olhos assustada. Cicatrizes? O advogado apontou para um detalhe em um dos papéis. Sim, foi registrado que quando criança, a herdeira caiu e ficou com uma marca na perna esquerda. Todos olharam para Maria. Em silêncio, ela ergueu devagar a barra da saia. Ali estava a cicatriz, discreta, mas inconfundível. A sala mergulhou em um silêncio pesado. A patroa, em desespero, exclamou: Isso não prova nada. Ela pode ter inventado. Mas era tarde demais. A verdade começava a escapar pelas frestas. Maria, chorando, olhou para o advogado. Se tudo isso é real, então por que eu nunca soube? Quem se beneficiou com a minha ausência? Dr. Renato respirou fundo e respondeu: Pessoas próximas ao seu pai. Pessoas que deveriam proteger você. Mas, em vez disso, escolheram esconder a verdade para controlar o patrimônio. Nesse instante, o patrão ficou vermelho, suando, e disse em tom áspero: Basta. Maria, você não vai dar ouvidos a esse homem. Você trabalha aqui, depende deste salário. Se acreditar nessa história, pode esquecer seu emprego.
Foi como uma facada. Durante 20 anos, Maria havia engolido humilhações para garantir o sustento dos filhos. Agora, tinha diante de si uma escolha: continuar sendo escrava do silêncio, ou enfrentar a verdade, custasse o que custasse. Ela enxugou as lágrimas, ergueu a cabeça e, com voz firme pela primeira vez em muito tempo, declarou: prefiro perder esse emprego do que perder a mim mesma. E naquele instante, algo mudou dentro dela. O medo começava a dar lugar à coragem. O silêncio que se seguiu às palavras de Maria foi ensurdecedor. Pela primeira vez, os patrões não viram a mulher curvada, obediente e submissa. Viram alguém erguendo a cabeça, com uma chama de coragem nos olhos. O patrão avançou alguns passos, a voz carregada de ameaça. Você não sabe com quem está mexendo, Maria. Essas histórias de herança só vão te trazer problemas. Desista agora e ainda terá seu trabalho. Mas Maria não recuou. Durante 20 anos vocês me fizeram acreditar que eu não tinha valor, que meu destino era viver de migalhas. Mas agora sei que existe uma verdade maior, e eu vou atrás dela. Dr. Renato se colocou ao lado dela, encarando os patrões com firmeza. A senhora e o senhor terão que responder na justiça. Já tenho provas suficientes para reabrir o caso. E garanto, a verdade vai prevalecer. A patroa, em pânico, tentou minimizar. Provas? Isso é um mal-entendido. Maria nunca teve estudo, nunca teve nada. Como pode ser herdeira de uma fortuna? Maria sentiu o coração doer. Durante anos, ouvira frases como essa. Mas agora, a dor dava lugar à força. É verdade. Eu não tive estudo. Passei a vida limpando sujeira. Mas isso não me torna menos digna do que ninguém. As palavras dela ecoaram pelo salão, como se cada canto da casa guardasse aquele grito sufocado por décadas. Dr. Renato pegou os papéis sobre a mesa e os guardou na pasta. Maria, a partir de hoje você não está mais sozinha. Vamos lutar juntos para recuperar o que é seu. Os patrões se entreolharam, pálidos, percebendo que a situação estava fora de controle. Perder Maria significava perder o domínio que mantiveram por anos. E pior ainda, significava a revelação de segredos que eles tinham jurado enterrar. Naquela noite, ao chegar em casa, Maria contou tudo aos filhos. Os olhos deles brilharam entre lágrimas e surpresa. Mãe, então a senhora sempre foi alguém importante? Ela sorriu, acariciando os cabelos deles. Não, meus filhos, eu sempre fui apenas Maria. Mas agora vocês vão conhecer a verdadeira história da nossa família. E pela primeira vez em muito tempo, Maria dormiu sem sentir o peso da humilhação. Dormiu sonhando com justiça. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Maria, agora fortalecida pela coragem e pela presença do advogado, não era mais a mesma mulher que aceitava silêncio e humilhação. Mas os patrões, desesperados com a possibilidade de perderem tudo, começaram a agir nas sombras. Telefonemas misteriosos, documentos desaparecendo, pessoas tentando desacreditar a história. Tudo indicava que havia uma rede maior envolvida. Dr. Renato alertou. Maria, eles não vão entregar tão fácil. Prepare-se. Quando uma verdade enterrada vem à tona, sempre surgem inimigos que tentam sufocá-la novamente. E ele estava certo. Uma manhã, Maria chegou a outra casa onde trabalhava e foi recebida com hostilidade. Ouvi dizer que você anda se achando herdeira. Debochou uma das patroas, cruzando os braços. Pois saiba que ninguém vai acreditar em você. No máximo vai passar vergonha. As palavras machucaram, mas Maria já não se curvava mais. A vergonha não é minha, respondeu firme. É de quem vive de mentiras. Enquanto isso, no tribunal, o processo começava a andar. Documentos assinados por testemunhas do passado foram apresentados. Aos poucos, uma história sombria emergia. Após a morte do pai de Maria, parentes e pessoas de confiança se uniram para esconder a existência da verdadeira herdeira. E quem estava entre esses nomes? Pessoas próximas dos patrões atuais. A cada audiência, o choque aumentava. Jornalistas começaram a cobrir o caso. A mulher invisível, a faxineira ignorada por 20 anos, agora aparecia nas manchetes como a herdeira perdida. Mas, junto com a fama, vieram novas ameaças. Certa noite, Maria encontrou um bilhete escorregado por baixo da porta de sua casa. Pare agora, ou perderá mais do que já perdeu. Ela tremeu, lágrimas escorrendo. Os filhos a abraçaram, com medo.
Mas Maria ergueu o bilhete e disse em voz firme: eu passei 20 anos perdendo. Agora, não vou mais recuar. O caminho para a justiça estava aberto, mas os inimigos fariam de tudo para fechá-lo. As semanas seguintes foram como uma tempestade na vida de Maria. Se antes ela era invisível, agora todos a olhavam, uns com admiração, outros com desprezo e muitos com inveja. Os jornais estampavam manchetes: faxineira pode herdar fortuna milionária após 20 anos de silêncio. A herdeira perdida? Caso polêmico divide opiniões. Enquanto alguns torciam por ela, outros a atacavam. Nas ruas, Maria ouvia cochichos. Quem ela pensa que é? Deve ser a armação desse advogado. Dentro do tribunal, a pressão aumentava. Provas sumiam misteriosamente. Testemunhas eram ameaçadas. E advogados ligados aos patrões tentavam desacreditá-la a cada audiência. Certa noite, Maria voltou para casa exausta, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei se consigo continuar, confessou aos filhos. É como lutar contra gigantes. Seu filho mais velho, apertando-lhe a mão, respondeu: mãe, a senhora já lutou contra a fome, contra o cansaço e contra a humilhação todos esses anos. Se venceu tudo isso, também vai vencer agora. As palavras reacenderam algo dentro dela. Lembrou-se das madrugadas esfregando pisos frios, das vezes em que engoliu insultos para não perder o emprego, das noites em que dividia o pouco pão que tinha com os filhos. Maria enxugou as lágrimas, respirou fundo e disse com firmeza: eles pensam que podem me quebrar, mas eu já fui quebrada tantas vezes, e cada vez que caí, me levantei. Dessa vez não será diferente. No dia seguinte, surpreendeu a todos no tribunal. Em vez de se encolher diante das acusações, pediu para falar. Sua voz ecoou pelo salão. Durante 20 anos, me chamaram de ninguém. Disseram que eu não tinha valor, mas o chão que limpei sustentou casas inteiras. O suor que derramei deu dignidade aos meus filhos. E agora a verdade está vindo à tona. Não por causa de dinheiro, mas porque eu mereço ser reconhecida por quem sou. O público aplaudiu de pé. A força de Maria começava a virar o jogo. Mas do outro lado, os patrões tramavam um último e terrível golpe. Uma mentira tão grande que poderia acabar de vez com a chance dela de conquistar a justiça. O tribunal estava lotado. A tensão no ar era quase palpável. Maria, de pé ao lado do advogado Renato, sentia o coração bater forte, mas também carregava a firmeza de quem já não aceitava ser invisível. Do outro lado, os patrões, agora réus no processo, tinham olhares carregados de ódio e desespero. E então, no meio da audiência, eles revelaram sua cartada final. O advogado deles levantou um documento e declarou em voz alta: meritíssimo, apresentamos aqui uma certidão que prova que Maria não é quem diz ser. Este documento mostra que a verdadeira herdeira faleceu há anos. Essa mulher não passa de uma farsante. Um burburinho tomou conta da sala. Pessoas cochichavam, jornalistas anotavam freneticamente. Maria ficou paralisada, as pernas bambas. Morta? Repetiu sem acreditar. O juiz examinou o papel com atenção. À primeira vista parecia verdadeiro. Carimbos, assinaturas, tudo em ordem. O público começou a olhar para Maria com dúvida e desconfiança. Eu não estou morta, ela gritou em prantos. Estou viva, aqui. Mas os risos debochados ecoaram pelo salão. É mentira dela. Sabia que era bom demais para ser verdade. Maria sentiu o mundo desmoronar. Suas mãos tremiam. O chão parecia se abrir sob seus pés. Por um instante, pensou em desistir, em fugir daquele pesadelo. Mas foi então que Dr. Renato, com os olhos brilhando de determinação, ergueu a voz. Essa certidão é falsa, e eu posso provar. Todos se calaram. Ele abriu sua pasta e retirou uma cópia original de registros antigos, obtidos com muito esforço durante a investigação. Neles, constava o nome de Maria, sua data de nascimento e a descrição da cicatriz na perna, a mesma que ela carregava até hoje. Senhores, o documento apresentado pelos réus é uma falsificação grosseira, e aqui está a prova da identidade verdadeira de Maria. O juiz franziu o senho, analisando os dois papéis. O murmúrio se transformou em surpresa quando ele confirmou. O documento apresentado pelos réus não possui autenticidade. Está comprovado que Maria é sim a herdeira legítima. Um grito de comoção ecoou no tribunal. Maria, em lágrimas, caiu de joelhos.
olhando para o teto como quem agradecia a Deus. Eu não sou invisível. Nunca fui. Os patrões se desesperaram. A mentira havia sido desmascarada diante de todos, mas ainda restava um último passo, a sentença final. O momento em que Maria ouviria, de uma vez por todas, se sua vida mudaria para sempre. O tribunal estava em completo silêncio. Cada olhar estava voltado para o juiz, que examinava calmamente os documentos, a voz firme ecoando no salão. Após a análise das provas apresentadas, fica claro que a tentativa de fraude foi planejada para roubar a herança legítima de Maria. Declaro diante da lei que Maria é a verdadeira herdeira dos bens deixados por seu pai. As palavras caíram como trovões. O público explodiu em murmúrios e aplausos. Maria levou as mãos ao rosto, soluçando em lágrimas. 20 anos de silêncio, invisibilidade e dor, finalmente transformados em vitória. Os patrões, agora desmascarados, foram levados à investigação por falsificação e fraude. O poder que exerceram sobre ela por 2 décadas desmoronava diante de todos. Maria olhou para Dr. Renato, que sorriu emocionado. Você não apenas ganhou uma herança, Maria. Você recuperou sua dignidade. Ela enxugou os olhos, levantou-se e falou para todos que estavam no salão. Não lutei por dinheiro. Lutei pela verdade. Porque ninguém deve viver como se fosse invisível. Todos nós temos valor. Seus filhos que assistiam à audiência correram até ela e a abraçaram com força. Mãe, a senhora venceu! Gritaram entre lágrimas. Do lado de fora do tribunal, repórteres se aproximaram, mas Maria respondeu apenas com um sorriso simples. Continuo sendo a mesma mulher. Só que agora, ninguém pode mais me apagar. Com a herança garantida, Maria não usou a fortuna apenas para si. Construiu projetos sociais. Ajudou outras mulheres que, como ela, haviam passado a vida sendo invisíveis. Seu nome, antes ignorado, agora era lembrado como símbolo de coragem e justiça. E, ao visitar pela última vez a casa onde limpou por anos, Maria entrou de cabeça erguida, não como empregada, mas como alguém que finalmente havia recuperado sua história. Na parede do novo centro comunitário que fundou, mandou gravar uma frase simples mas poderosa. A dignidade de uma vida não se mede pelo trabalho que fazemos, mas pela verdade que carregamos dentro de nós. Chegamos ao final dessa história e queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque postamos vídeos novos toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar e deixe nos comentários ideias de histórias que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.